Boa tarde, começa agora mais uma edição do programa Não Cabe na Caixa. Hoje vamos falar sobre a apropriação indevida da pensão de idosos por parte dos familiares. Mas antes de apresentar o nosso painel, saiba que mais de 34 mil beneficiários entre idosos, portadores de deficiência e pessoas doentes com patologias complexas estão a receber valores monetários no quadro da segunda fase do projeto Coenda na província de Cabinda. No entanto, o Instituto de Desenvolvimento Local está a atender os habitantes do município do Tandunzeto, que por razões várias não estiveram presentes na data inicialmente prevista. Bem, esta é uma informação que vai acompanhar ao longo desta edição do Não Cabe na Caixa, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. A apropriação indevida da pensão dos idosos por parte dos familiares. É importante tomar nota que, quando falamos sobre isso, falamos também de um desafio sério em Angola, porque reflete uma combinação dos fatores sociais, económicos e também culturais. Estes fatores que muitas vezes influenciam para que alguns idosos não tenham a qualidade de vida. Portanto, quando nós olhamos para estes fatores, nós também percebemos que em Angola a importância de entendermos a apropriação indevida ocorre quando os rendimentos que pertencem legalmente a uma pessoa, neste caso a pensão dos idosos, são utilizados por terceiros. Como disse, esta utilização pode trazer algum desconforto para a família, porque são rendimentos que pertencem legalmente a uma pessoa, neste caso a pensão dos idosos, que são utilizados por terceiros sem autorização ou sob coação, geralmente por familiares próximos, como filhos, netos ou até mesmo sobrinhos. E neste caso, devido à elevada taxa de desemprego que até segundo semestre do ano passado esteve à volta de 32,3%, e outras dificuldades económicas, muitos familiares dependem da pensão dos idosos como principal e única fonte de renda da família. E as formas mais comuns de apropriação indevida resume-se em retirada total do dinheiro pelos filhos sem consentimento do idoso, obrigação de entregar o cartão de pensão ao familiar, manipulação emocional ou até mesmo chantagem para obtenção do valor e também o controle das finanças do idoso sem prestação de contas. Portanto, é sobre isso que falaremos hoje. Passo a apresentar o nosso painel. Joaquim Lopes é criminólogo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Aproveitar e estender as saudações aos meus colegas circunstanciais de painel e também a todo o povo angolano que nos ouve de Cabinda ao Cunene e do Lubito ao Luau. Está connosco também Francisco Bernardo, que é chefe dos Serviços Provinciais de Luanda do Instituto Nacional de Segurança Social. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde e boa tarde também aos colegas de painel. Boa tarde extensivo aos nossos pensionistas, segurados e contribuintes do Instituto Nacional de Segurança Social e aos telespectadores que nos acompanham neste momento. Muito bem, connosco está também o nosso convidado residente António Catemba, que é sociólogo. Boa tarde e seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Muito boa tarde. Uma saudação extensiva a todos os telespectadores da República de Angola e aqui em especial também aos meus colegas de painel. Boa tarde. Muito bem. Connosco está também o diretor do FAS em Cabinda, Dr. Daniel Mujinga. Seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Boa tarde. Boa tarde. Fernando. Fernando, muito bem. Na verdade é Francisco Bernardo. Ou seja, Fernando Cristóvão, seja bem-vindo. Peço desculpa, exatamente. Muito gosto. Boa tarde. Boa tarde. Fernando Cristóvão, assistente de desenvolvimento local do FAS, da província de Luanda. Agradeço a saudação e estendo a saudação aos colegas de painel. Muito bem, muito bem. Portanto, vamos começar por si, Francisco Bernardo. Quando falamos sobre a apropriação indevida da pensão dos idosos, é uma prática comum em Angola, ouve-se em qualquer esquina em relação às famílias, principalmente aqueles que têm um idoso, que uma ou outra situação desconfortável em relação às finanças acontece. Como instituição pública, que dados verídicos é que vocês têm em relação a esta situação?
Bem, sobre este aspecto é importante e numa espécie de enquadramento clarificar o seguinte. No âmbito da proteção social obrigatória, o Instituto Nacional de Segurança Social, enquanto entidade gestora da proteção social obrigatória, tem como responsabilidade, ou um dos benefícios sociais que atribui aos segurados inscritos, é a pensão de reforma. A pensão de reforma é uma prestação pecuniária paga mensalmente ao pensionista do Instituto Nacional de Segurança Social que tenha, do ponto de vista legal, adquirido o direito para o benefício. Vamos nos referir a 60 anos de idade ou então 35 anos de serviço. Tendo essa condição reconhecida, ele passa a ser um pensionista do Instituto Nacional de Segurança Social. E nessa condição de pensionista, nós temos uma relação com este pensionista no pagamento mensal da pensão de reforma. E esse pagamento é feito exclusivamente na conta bancária do pensionista. Ou seja, o pensionista ou o trabalhador, na altura do requerimento da prestação da reforma, ele apresenta, no âmbito daquilo que é a documentação exigida, o extrato da conta do qual ele pretende passar a receber a pensão. Há mais de 5 anos atrás era exclusivo a um único banco, que era o BPC, e nesse momento o INSS, fruto também do alargamento e da garantia de dar um suporte e um acompanhamento maior aos pensionistas, nós alargamos os bancos, a possibilidade do pensionista poder optar o banco em que pretende fazer ou receber a sua pensão. Assim sendo, exclusivamente o Instituto Nacional de Segurança Social paga a pensão de reforma na conta indicada pelo pensionista para receber. A nossa relação com o pensionista é mensal e é a transferência do valor da pensão para a conta indicada pelo pensionista. Então, aqui um intervalo, uma etapa seguinte, que é da responsabilidade do pensionista com os seus meios de pagamento, multicaixa ou a conta, e o banco pelo qual ele escolheu. Temos recebido, respondendo à pergunta, na nossa agência algumas situações, fruto também da falta de literacia dos idosos e dos pensionistas em relação às formas de pagamento, quer dos multicaixa, quer dos pagamentos eletrônicos. Temos recebido algumas situações, mas que não temos como interferir naquilo que é a ação dos familiares no pensionista, porque, como eu mencionei anteriormente... Mesmo até quando sucede o facto de vocês receberem uma informação a nível da banca, mas aquela não ser verídica, vocês também não têm como interferir diretamente, porque não há uma apuração da veracidade da informação em relação à vossa parte? Sim, esta é uma das razões. E a outra razão, nós, do ponto de vista da documentação e daquilo que é o benefício a ser atribuído ao pensionista, ele indicou-nos, no momento do requerimento da prestação, uma conta bancária. E é esta conta bancária que o Instituto vai mensalmente depositar o valor da pensão ao pensionista. E quando esta conta bancária, porque existem dados em relação, falo do processo de relacionamento entre o cliente e o banco, e os dados que são apresentados normalmente são a conta bancária e o nome também da pessoa que fez a abertura de conta. Quando esses dados não vão de acordo com aquilo que vocês têm na vossa base de dados, já aconteceu? O que é que vocês têm feito quando isso acontece? Bem, normalmente nós temos a nossa área de atendimento e no momento do requerimento da prestação de reforma, dois aspectos são tidos em consideração: a análise documental do processo e a análise de direito. Na análise documental é feita a ferição se todos os documentos exigidos para aquele benefício o requerente, o trabalhador em idade da reforma, apresenta. E no momento do requerimento da pensão, o requerente, neste caso o trabalhador que vai entrar para a reforma, apresenta-nos o extrato bancário com os seus dados, porque cabe a ele ir junto ao banco, obter o extrato de conta do seu banco e
entregar ao Instituto Nacional de Segurança Social. Então, nesse momento, é feita essa aferição, essa análise dos dados, no sentido de, se os dados não batem com o IBAN, por exemplo, do sistema bancário, é feito um retorno do pagamento. E, nesses casos, é acionado o banco para percebermos o que se passa. Então, nesses casos, e a título de exemplo, nós tivemos a coisa... O retorno do pagamento é do vossa pagamento. responsabilidade Caso ou da instituição? a conta bancária não esteja atualizada, não esteja em uso, porque existe essa situação. Eu dizia como exemplo as contas banquitas. Nós tivemos... Que elas têm um valor limite. E em alguns casos os pensionistas levavam junto da documentação uma conta banquita. E nesses casos o pagamento não era efetuado por este limite de valores. Nessas situações, aí sim, nós temos contacto e agimos ou atuamos diante dessas situações. Porque ele não recebe. Sim, porque ele não recebe, não passa a receber o valor da pensão, fruto dessa limitação, nesse caso específico da conta banquita, que impossibilita um valor acima do limite estabelecido ou definido pelo banco. Nessas condições, aí sim, nós temos uma certa ação sobre ele. Fora essa questão, e fruto do nosso tema hoje, o Instituto Nacional de Segurança Social faz o pagamento da pensão, cai na conta do pensionista e, do nosso lado, a nossa responsabilidade enquanto entidade gestora da proteção social obrigatória naquele mês específico está resolvido. Muito bem. Ainda olhando para esta questão legal e também institucional, Joaquim, passo para si. Será que a legislação angolana protege suficientemente os direitos dos idosos nesse contexto em relação às pensões? Bem, muito obrigado. É preciso dizer que a legislação angolana protege o cidadão angolano de todas as ameaças, de todos os factos que podem lhe gerar alguma insegurança. E o idoso, como sabe-se, lhe é devido uma atenção especial na medida em que a própria vitimologia entende esta franja da sociedade como uma das principais tipos de vítimas. Porém, o que se deve dizer antes é que o cidadão pensionista lhe é reservado o direito de desfrutar daquilo que trabalhou durante o período, daquilo que contribuiu durante o período que teve na vida ativa profissional. Porém, este facto, ou seja, este direito que lhe é devido, lhe é garantido, não consegue desfrutar se este fenômeno ocorrer, que é o uso indevido dos seus valores, do seu pagamento, não é, por parte de um familiar ou de outro. Bom, este fenômeno já configura-se uma situação anómala, anorma, ou seja, desvincula-se dos padrões normais de convivência social, é repreendido. Do ponto de vista ético, a pessoa que assim se procede não está em conformidade com a moral, nem com a ética, e profundamente aqui entra diante de um fenômeno que coloca em causa a dignidade da pessoa humana, pois retirando da conta do idoso o seu valor, deixa-lhe vulnerável. Aliás, sabe-se que o idoso disse que depois dos 60 anos toda pessoa tem uma doença para gerir. Não pode o idoso, com os problemas fisiológicos, biológicos que já acarreta, ter que passar por uma situação de falta de dinheiro quando este trabalhou durante a vida toda para ter. Este comportamento, ou seja, esta condição de vítima, precisamos trazer aqui o conceito, é uma vítima completamente inocente. Aí, neste caso, o que deve ser levantado é a figura do agressor, ou seja, a figura de quem o faz. Nós temos que entender aqui que pode existir dois agentes deste ato, que num primeiro momento podemos olhar para os familiares e, no outro momento, para aqueles que cadastram, registram os idosos.
aqui estaríamos a entrar num outro lema. E aqui Aqueles que levam toda a documentação. Bem, aqueles que registram o Instituto Nacional, o FAS e outras instituições onde o pensionista está atrelado. O que devemos chamar aqui é que existe uma condição, ou seja, um conceito chamado de vítima institucional. Isso é factual. Vítima institucional são todas aquelas pessoas que são vítimas de ações praticadas por instituições. Ou seja, se o banco, um agente bancário, de forma dolosa, alterar o IBAN do idoso para passar a uma pessoa amiga, e sabendo que há uma falta, como apontou o nosso diretor, o chefe de departamento dos serviços provinciais de Luanda, há uma falta de literacia jurídica, não é, social e até mesmo de finança por parte do idoso, não é, sabe que muitas vezes acontece. Isto é factual. Não é? O que acontece é que este idoso não irá reclamar os seus subsídios. Ele tem esse conhecimento. Tendo este conhecimento, faz dolosamente esta alteração do IBAN durante 4, 5, 6 meses. Ele vai partilhando os valores com a pessoa com quem ele coloca. Bom, esta responsabilidade não é simplesmente do agente, é da agência bancária também ou da instituição a que este está vinculado. Por quê? Porque a instituição bancária tem uma direção que chama-se compliance, que tem a responsabilidade de fiscalizar o trabalho dos seus agentes no sentido de este não colocar o nome da instituição em descrédito. Bom, penso eu que desta forma conseguimos observar que estamos aqui diante de um comportamento que pode ser praticado quer por familiares, quer por pessoas atreladas às instituições em que o pensionista recebe a sua pensão. E de resto nós estamos a olhar para um conjunto de legislações, o próprio direito penal que condena, isto pode configurar-se numa burla por defraudação ou até mesmo uso indevido de valores de outrem. Podemos estar aqui diante de violações dos direitos humanos, a proteção do próprio cidadão. Bem, tem aqui um conjunto de normas que são violadas por meio deste ato que nós consideramos desfavorável e de todos os níveis reprovável. Muito bem. Fernando Rodrigues, eu passo agora para si em relação ao vosso trabalho, quanto à sustentabilidade, o desenvolvimento local também. Vocês, a nível institucional, estão preparados para dar respostas nesses casos? E sim, como é que vocês procedem quando acontece uma situação do género? Um familiar apropriar-se melhor da pensão de um idoso? Ok, muito obrigado. Bom, na verdade, levei algum tempo a contextualizar a minha presença aqui, porque referiu-se a Daniel Mujinga. Que na verdade é o Fernando. Não, na verdade é o diretor provincial do FAS, em Cabinda, Muito que bem. deverá participar de forma remota. Mas estamos aqui institucionalmente também para fazer-nos presentes. Curioso, eu gostaria de começar a minha abordagem pegando numa nota passada pelo Dr. Joaquim, quando se referia à responsabilidade das instituições relativamente aos idosos, sobre os quais têm de prestar algum serviço, alguma atividade. No que diz respeito ao programa Quenda, como é por muitos conhecido, o programa Quenda de iniciativa governamental tem a perspectiva de reforçar a proteção social. Esse reforço incide sobre pessoas ou membros de determinadas comunidades previamente selecionadas que são, na sua essência, pessoas que não têm diretamente apoio formal das instituições do Estado. Queremos dizer que aqui o tema em questão, quando nos referimos à questão ou conceito de pensão, não tem enquadramento no âmbito do Quenda, porque o Quenda visa exatamente, aliás, este é um dos critérios de exclusão dos beneficiários da intervenção do programa. Vocês vão até aqueles que não recebem, mas têm também qualquer verifica-se apoio, que nesses sim. casos, e não passamos a peça, mas é uma realidade, e a qualquer momento podemos claramente voltar a passar a peça, que dá informação sobre alguns utentes que por alguma razão não aparecem. Ok. Portanto, vai algum membro da família representá-los naquela ação. Certo. Bom, com as devidas adaptações, aqui já não estamos a nos referir a pensionistas,
convém fazermos o enquadramento devido. Aqui podemos sim fazer a abordagem, mas no contexto daqueles beneficiários do programa que têm algo em comum com o tema, tratar-se de idosos dentro do leque de beneficiários do programa. O programa atende pessoas vulneráveis com essa franja. Estamos a falar de idosos em situações de vulnerabilidade Exatamente. e pobreza e que por qualquer situação no contexto dos pagamentos ou benefícios que são entregues por via bancária, porque o programa Kwenda atende ou faz chegar os benefícios aos seus destinatários por diferentes modalidades. Tem a modalidade direta em cash, que é a mais conhecida, a entrega de valores numerários em físico. Tem a modalidade de cartões multicaixa, que aqui entra, se calhar tem enquadramento no tema em debate, mas ainda há uma terceira modalidade, que é a modalidade mobile money. Para o caso em concreto do que está a ser aqui abordado, teria melhor enquadramento a modalidade do benefício por via do cartão multicaixa, em que pode-se dar o caso de que idosos com necessidades diversas, no caso pode até ser do tipo físico especial ou motor especial, e aqui estamos a chamar o elemento confiança, recorrem ou submetem-se a serviços ou suportes de alguns familiares mais próximos para conseguir ter acesso ao benefício. No caso do cartão multicaixa, tratar-se de um idoso que confia no sobrinho, no neto, no filho, para chegar ao ATM e fazer a operação. E dá-se muito, não são muitos os casos que nós temos a reportar, mas temos sim alguns casos esporádicos, mas que se dá o uso indevido do dinheiro. Então isso acontece sim no programa Kwenda, claramente não no contexto de pensionistas, mas de beneficiários do programa que estão na classe de idosos. Fernando, como o vosso principal objetivo é mesmo apoiar e claramente reduzir também esta falta económica que se verifica em muitas zonas recônditas do país, vocês, antes de entregarem este valor monetário, quer em espécie, quer através de um cartão multicaixa, há algum cuidado de, se calhar, alguma abordagem direta em relação ao posicionamento dos idosos quanto à forma de proteção dos valores, o gasto, enfim, vocês têm esse cuidado de comunicar a essas famílias? Sim, Hilda, o que tem acontecido, bom, o Kwenda é um programa que na sua implementação observa diferentes etapas e uma das primeiras etapas tem que ver com a fase do cadastramento, que é a recolha de dados presencial, feita casa a casa, na relação direta com o potencial beneficiário na altura. E nesse diálogo, mais do que recolha de dados pessoais ou do agregado familiar, passa-se informações sobre o programa e as modalidades de acesso ao benefício. No caso, o benefício, estamos a referir-nos ao dinheiro. E desde o primeiro contacto, começa-se o processo de sensibilização sobre as modalidades de acesso ao dinheiro. O acesso ao benefício Kwenda pela via bancária não é universal. Dá-se naquelas localidades em que há oferta de serviços bancários. E lá, sim, tem-se tido esse cuidado. E nas fases subsequentes, ou seja, o Kwenda observa em cada uma das suas etapas um processo de diálogo comunitário ajustado ao contexto da sua implementação. Quer dizer que na fase de cadastramento há uma abordagem e nessa abordagem faz-se referência à modalidade de acesso ao benefício, no caso, o acesso ao banco, aos ATMs, e isso vai se reforçando à medida que o processo vai galgando. Quer dizer que na fase da validação comunitária, a validação comunitária queremos nos referir àquela etapa em que, feito o cadastramento, as pessoas devem confirmar se realmente, uma vez feito o cadastramento, os seus nomes estão contemplados ou não. E há uma terceira etapa, na verdade estamos a falar da validação comunitária, em que o beneficiário a nível rural tem acesso às informações que prestou.
mas também há um outro nível que é da validação institucional, e aqui é onde entra o nosso tema, que o programa tem o cuidado de observar possíveis pensionistas que devem ser retirados do processo, porque isto trata-se de uma proteção não contributiva, portanto estamos a falar de uma contribuição do Estado para pessoas que não tiveram qualquer vínculo institucional, e depois observam-se outras etapas. Em cada uma dessas etapas há o diálogo com os potenciais beneficiários, na altura em que já estão definidos ou decididos, identificados os beneficiários do programa, ainda assim continua o processo de diálogo com as comunidades. Na fase de pagamento propriamente dito, que é a altura em que o beneficiário tem acesso ao dinheiro, nos casos em particular daqueles que têm acesso por via bancária, há um tratamento, um acompanhamento específico que é levado a cabo pelos agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, são vulgarmente conhecidos como ADECOS, que são previamente capacitados para fazer esse acompanhamento durante todo o processo, não só de formação, porque a relação com a ADECOS é muito anterior ao Cuenda e persegue a interação com os beneficiários para além dessa intervenção. Então, na altura do pagamento, sim, está lá presente mais uma vez o ADECOS, no sentido de assegurar que o benefício chegue de forma correta e assertiva ao beneficiário. Muito bem. Catemba, como sociólogo, quando é que, afinal, o apoio familiar se transforma numa exploração financeira? Olhando especificamente para o idoso, para a filha, para o sobrinho, para o neto, olhar na hierarquia familiar. Este apoio que devia ser transforma-se numa exploração financeira. Bem, ok, muito obrigado. Subscrevo na íntegra o que os meus colegas aqui de painel comentaram sobre este assunto. Repare que esse abuso financeiro, se assim podemos considerar, é um abuso financeiro que muitas vezes ocorre por parte dos familiares, não é? Em fazer o uso indevido dos cartões multicaixas, aproveitando-se da fragilidade que os mesmos apresentam. Não é? Muitos deles são embargados a irem de forma conjunta a uma instituição bancária para o levantamento do seu dinheiro, face à incapacidade motora, à vulnerabilidade do ponto de vista estrutural, física, que ele apresenta, ou a fragilidade do ponto de vista de doença mental ou saúde mental que mesmo apresenta. E, no entanto, os filhos ou os parentes mais próximos aproveitam-se desses elementos todos para poder tirar benefícios desse quesito. E repare que esse é um assunto que é recorrente. Normalmente nós sabemos que os idosos são pessoas que de facto ontem deram sua vida diante de uma instituição e conseguiram fazer uma gestão do seu dinheiro, e agora na fase de terceira idade estão a usufruir daquilo que amealharam ou as contribuições daquilo que amealharam durante a sua fase de contribuições diante da segurança social. Agora é inconcebível e é pernicioso à saúde mental dessas pessoas que se encontram nessa faixa etária, quando um parente mais próximo ou alguém que cuida de um idoso, porque esse comportamento não é só por parte dos filhos, são de pessoas que de facto lhe atribuem essa responsabilidade para cuidar do idoso, face a essa vulnerabilidade, e para acompanhar, e normalmente acabam por surrupiar o dinheiro dessas pessoas face à fragilidade que os mesmos vão apresentar. Mas, de qualquer forma, um comportamento altamente desviante para uma sociedade sã que nós precisamos ter. E repare que esta questão, conforme disse aqui há bem pouco tempo o Joaquim, não é? É um assunto que não ocorre só nas famílias, ocorre mesmo até nas instituições bancárias, acontece esse tipo de prática. Entanto, não são só os familiares, também são os gestores que estão nos bancos, são as instituições na qual nós depositamos confiança durante esse tempo e que, infelizmente, somos... Mas quando fala desses gestores, Catemba, o que é que acontece? São os dados são alterados? Nos bancos, por exemplo, as instituições bancárias, dos nossos os mais velhos que recorrem aos bancos, que é para e às vezes não vão acompanhado porque não confiam
nos seus parentes mais próximos, não é? Entanto, entendem recorrer às instituições bancárias, nos bancos, que é para poderem levantar esse dinheiro. E, normalmente, como sabem, nas instituições bancárias, existem pessoas com compromissos falsos, que, de facto, controlam, não é, a frequência do idoso, não é, sem acompanhamento de alguém, e aproveitam a mexer na conta do idoso. Entanto, isto é pernicioso. E também o mesmo acontece noutras instituições na qual os nossos parentes estão lá sediados e recebem as suas pensões. Também há lá pessoas que, de facto, com determinados compromissos falsos, que aproveitando-se da fragilidade, aproveitando-se pelo facto do mesmo idoso não comparecer lá constantemente com um parente ou com um familiar, e muitas vezes eles pensam que esses idosos não têm família, não é? Aproveitam-se dessa, trocam os dados identitário do próprio idoso, nesse caso vamos referir à conta bancária, e colocam a conta bancária de uma outra pessoa. São casos recorrentes, nem têm noção do quanto ocorre nessas direções provinciais que fazem o pagamento das pensões desses idosos. Portanto, eu penso que aqui há uma necessidade da gente aqui robustecer e buscar revisitar aqui o conceito da ética. E aqui muitas vezes nós discutimos aqui essa questão da ética, e eu gosto muito de pegar nessa questão. E muitas vezes há mais... Porque ela aparece em... Claro, e aqui é mais uma vez o ética, comportamento mesmo humano, até a nível não é? da superestrutura, e aqui eu gosto muito de pegar nas palavras, no pensamento político da mais alta figura do país, Presidente da República, faz sempre mensagem esquisita aos gestores quando lhe é dada uma responsabilidade que é para gerir a coisa pública, que é preciso que possamos levar a responsabilidade das instituições e possamos resgatar a ética de maneiras com que os nossos colaboradores de direitos possam sentir que, de facto, estejam alinhados com a responsabilidade que nos foram dados para servir a coisa pública. Só que, infelizmente, muitos de nós, quando damos essa responsabilidade pública, não temos esse compromisso com a instituição, principalmente para essas pessoas que são vulneráveis. Né? Portanto, são pessoas que, de facto, muitas vezes acabam por viver sozinhos. Há também a ausência de empatia. Claro, acabam por viver sozinhos, não estão a viver com família, ou com neto, ou com uma sobrinha. E as pessoas acabam por aproveitar-se dessa fragilidade e tirarem proveito disso e fazerem esse abuso financeiro e acaba por desgastar. E, aliás, Joaquim disse muito bem aqui que são pessoas que acima de 60 e tal anos, 70 e tal anos, que já caminham consigo com uma doença, na verdade, ou problema de alteração da pressão arterial, ou qualquer patologia, e quando recebem uma notícia que os seus valores não estão na conta, que deveriam lá estar, alguém mais esperto entendeu violar aquilo que são os procedimentos administrativos da instituição, trocar o endereço, trocar a conta bancária, pôr a conta de uma outra pessoa, e, no entanto, isso frustra qualquer pessoa que esteja nessa idade. Mas, de qualquer forma, eu penso que é um exercício que deve ser feito, deve ser contínuo. Aliás, vocês aqui trazem esse tema aqui a calhar, porque são questões que ocorrem quase todos os dias. Se vocês fazerem uma matéria muito profunda nessas instituições onde há lá os pensionistas, vão lá fazer os papéis de vida, vão encontrar informações muito E eu vou passar aqui ao Francisco. Bernardo Francisco, gostava de ouvi-lo em relação a isso que socialmente aqui o Catemba afirma que existe a presença de profissionais que infelizmente despidos da ética são aqueles que também promovem essas situações desconfortáveis para os idosos. Então, mas antes de apresentar aqui uma situação ocorrida nos nossos serviços provinciais em Malães, né? Durante o atendimento normal dos nossos pensionistas, aparece na nossa agência um pensionista já idoso, do qual nós tivemos que usar a nossa cadeira de roda para ele poder se locomover. E vinha com um sobrinho. E a reclamação que ele apresentava é que não recebeu a pensão. Há 3 meses que não recebe a pensão. Nós não tivemos nenhum problema na altura. Não, mas eu estou há 3 meses que não recebo a minha pensão. O meu sobrinho vai para lá e nunca tem dinheiro. Ok, por favor, entregue-nos o seu bilhete e os seus dados. E fomos consultar e tiramos o extrato bancário, o extrato de pagamentos da Segurança Social e verificamos que tem pagamento enviado. Nós temos acesso à conta do qual e o banco onde o pensionista recebe, levamos aqui. Nós temos feito o pagamento. Quem faz o levantamento da pensão do senhor? Lá o jovem que veio ajudar o mais velho já começou todo a ficar desconfortável, porque ele, afinal, pegava o cartão do pensionista e usava o valor. E naquele momento os outros pensionistas ficaram, mais velhos que estavam na agência, indignados com este jovem, porque, tal como foi mencionado aqui, aproveitou-se da fragilidade do idoso para beneficiar.
Quanto à questão da vítima institucional, no nosso caso, a nível do Instituto Nacional de Segurança Social, como sabemos, as contas bancárias elas podem ser singulares ou coletivas. As contas singulares, só o titular tem um único titular e só este titular é que deve manusear a sua conta. Já as contas coletivas ou solidárias têm mais de um titular. Nós, em 2016, que nós cortamos. Não em relação às coletivas e às solidárias. Sim, coletivas e solidárias. O Instituto Nacional de Segurança Social não recebe, para efeito de pagamento de benefícios, contas coletivas ou solidárias. A conta do beneficiário deve ser sempre singular, em que um único titular, neste caso o pensionista, um único assinante, neste caso o pensionista, tem direito a movimentar as suas contas. Agora, uma questão. O que o pensionista vai assumir diante do banco, depois, isso já é uma responsabilidade do próprio pensionista. Porque o que ele deve apresentar e o que os nossos sistemas estão assim parametrizados é uma conta singular. É lógico que a nível e a questão da ética e da responsabilidade coloca-se em qualquer instituição. E nós, a nível interno... Mesmo quando o nome do titular da conta bancária não converge melhor com o nome do pensionista que vocês têm, não há aí algum cuidado na informação? Não, nesses casos, o sistema não aceita o cadastramento dessa conta bancária. Só aceita quando é mesmo do pensionista? Porque nós temos um link... Mas é o contrário, mas há casos que o sistema aceita. O caso, por exemplo... do meu avô, por exemplo, que ficou mais de um ano, quase 16 meses sem salário. Só mês passado é que tive que lá estar e fazer um barulho na instituição, direção dos antigos combatentes. Direção? Então, claro, okay. Que eu estou a me referir, falou do sistema, portanto, o sistema é uniforme. O sistema que vocês usam enquanto segurança social talvez seja o mesmo que essa mesma instituição poderá usar junto com o banco, o sistema é o mesmo. Então, e há pouco tempo disse que se o IBAN não casar com a identidade com o próprio nome, não tem como funcionar, mas acontece, é o caso que aconteceu com o meu avô. Então, nesse caso, 16 meses sem salário. Não é? Sem a pensão. Sem a pensão mensal. Eu só quero fazer essa retificação ali. O problema está nas pessoas. As pessoas é que não têm caráter, que lá estão, não têm caráter. Mas agora, Catema, deixa-nos perceber também como é que é possível isso acontecer. Era o que eu ia fazer menção. Dentro do sistema, no âmbito da proteção social obrigatória, definida na Lei de Bases da Proteção Social Obrigatória, existem 3 pilares de proteção social. A proteção social de base, a proteção social obrigatória e a proteção social complementar. Dentro da proteção social obrigatória, existem várias entidades responsáveis pela proteção social obrigatória. Estamos a falar do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, a quem cabe a responsabilidade de gerir e pagar as prestações dos funcionários públicos e privados. Temos também o Instituto de Segurança Social das Forças Armadas, que tem a responsabilidade de gerir a proteção social obrigatória dos militares, afetos e ex-militares. Temos a Caixa de Previdência Social do Ministério do Interior, que também tem isso. Então, a minha pergunta é, Catemba, em que entidade gestora da proteção social obrigatória é que o... Militares. Sim. Então, não é do Instituto Nacional de Segurança Social. Eu tendo em conta o sistema. O que também muitas vezes é confundido. Os sistemas são quase simétricos um para com o outro. Não, temos... São quase simétricos. Poderá ter uma diferenciação. Toquei nesse ponto porque falou na questão dos dados identitários. Sim. Em relação à convergência. Claro, se essa convergência não tem como sistema... Nesse caso concreto, funcionou. Ficou 16 meses sem salário e, no entanto, e o nome... O beneficiário é uma senhora aqui, tanto na direção administrativa, não conseguiu me fundamentar a proveniência desse nome. E, no entanto, é para vermos até que ponto nós estamos a nível de ética, não é? A nível das instituições, que há uma necessidade de se resgatar essa questão e responsabilizar as pessoas. Porque o rumo que estamos a ter hoje é diferente. E vamos saber, eu também vou querer, Catemba, já lhe passo, sim, vou querer claramente passar agora para essa questão das responsabilidades, mas deixa-me também direcionar o meu cumprimento ao diretor do FAS em Cabinda, Daniel Mujinga, seja bem-vindo ao Não Cabe na Caixa, boa tarde. Boa tarde. Daqui
Senhor Daniel, diretor de Faz em Cabinda, da Floresta do Mayombe, minhas saudações extensivas ao painel inteiro e ao telespectador que nos assiste. Muito bem. Eu gostava de ouvir de si, já se levantou aqui alguns dados que não num número elevado, mas existem casos de idosos que infelizmente por alguma razão de saúde ou impossibilidade especial não conseguem ir e levantar presencialmente, não especificamente as pensões, mas olhando para o Quenda, não conseguem receber nem o cartão multicaixa, nem também o valor em espécie. Doutor Daniel, vocês têm algum mecanismo legal para punir quando recebem uma ou outra reclamação em relação a este valor que não chega no idoso, mas é utilizado, por exemplo, para outros fins a nível da família? Então, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria antes, em termos de reforçar aí, em termos de enquadramento, de que os beneficiários das transferências monetárias incondicionais e não contributiva no âmbito do programa de reforço da proteção social implementado pelo FAS Instituto de Desenvolvimento Local, os beneficiários não são apenas pessoas idosas, mas também todas as pessoas em situação de vulnerabilidade e insuficiência de meio de sobrevivências, categorizada na lei, na Política Nacional de Proteção Social. Isso inclui também pessoas com deficiência, incluindo malformação congênita, pessoas com albinismo e pessoas com doenças crônicas que incapacitam pelo trabalho e doenças degenerativas. E como o nosso colega, o sociólogo bem referiu, a condição de vulnerabilidade cria por si só a fragilidade, mas também a dependência financeira, econômica e física. Uma pessoa com deficiência visual depende de um guia para a sua locomoção. Uma pessoa com albinismo tem dificuldade de enxergar letras, por exemplo, no ATM ou no telefone. Então, significa que há uma condição de dependência ipso facto que faz com que o beneficiário, para usufruir do recurso financeiro que lhe é transferido via cartão multicaixa, depende mesmo de apoio e de ajuda de alguém de confiança, e muitas das vezes essa pessoa de confiança é um membro de família direta. Portanto, embora não é muito generalizado, nós temos sim tido reclamações de beneficiários que batem à nossa porta, um pouco como o caso que acabo de referir aqui, o chefe de departamento do INSS em Malange, a reclamar de que o cartão não foi carregado. E, nesse caso, a consulta feita às transações acaba-se por reparar, por notar que o cartão foi sim transacionado, os recursos foram levantados para a pessoa justamente que seria a pessoa de confiança. Então, nesse caso, o mecanismo legal é sim o recurso aos órgãos de justiça, nesse caso, a participação à polícia, para que se faça o devido tratamento. Infelizmente, como havia dito, de que as pessoas de confiança são pessoas de família. Então, nenhum membro de família se predispõe a apresentar uma queixa contra um membro da família da qual ele depende, porque a relação de dependência não se circunscreve apenas ao momento da utilização do cartão. Ela é ao longo da vivência do dia a dia. Então, não tem como, se um guia usa de forma indevida o dinheiro que está no cartão da pessoa com deficiência visual, não tem como apresentar uma queixa, porque amanhã ele precisará do guia para
a sua locomoção para as outras funções. Então, é um dilema, de facto, é um dilema da afetividade positiva e a pressão, o desafio da insuficiência de recursos financeiros que afeta justamente as pessoas que devem apoiar e prestar esses serviços. Então, estamos aqui diante de um dilema o benefício não deve por si só também trazer novos problemas dentro ou no seio da família. Essa é um pouco a nossa experiência. Mas, como havia dito, nós não, temos em termos estatísticos, estamos a falar de menos de 1%. Em termos de casos reportados, não representa mais do que 1% do universo de beneficiários que nós atendemos. E deixa-me também perguntar-lhe o seguinte, Dr. Daniel, quais são, na verdade, os critérios de elegibilidade que vocês levam em consideração a nível do FAS para dar algum valor monetário aos idosos? Como eu disse, o idoso é apenas uma categoria, significa que nós temos o critério de seleção. Exatamente. Então, o critério de seleção é reunir as condições ou as características prescritas no decreto presidencial da Política Nacional da Ação Social. Então, basta basta uma pessoa, uma família certificar que reúne essas características, essa família, essa pessoa é cadastrada. Então, é um potencial beneficiário. Então, o único critério de exclusão, acho que o colega Fernando já havia referido, é que o beneficiário não deve usufruir de um rendimento ou de uma pensão superior a um salário mínimo nacional. Esse é o único critério de exclusão. Muito bem. Nós vamos continuar claramente a interagir consigo também, porque faz parte deste painel hoje em relação ao Não Cabe na Caixa. Portanto, regresso a si, Francisco Bernardo, que estava aqui também a fazer esse enquadramento em relação ao vosso posicionamento como profissionais e, claro, não vou chamar aqui de confusão, mas às vezes esta falta de compreensão que há em relação aos pensionistas e não só, quando nos referimos no trabalho do INSS e outros entes responsáveis quanto ao pagamento de pensões. Sim, dizer especificamente ao exemplo, não é? Ao exemplo, sim. O exemplo foi no sentido de dizer que este problema, além de ser conjuntural, ela transcende também aquilo que é as responsabilidades institucionais, por um lado. Porque a nossa responsabilidade, sim, é fazer o pagamento na conta certa do titular do benefício, neste caso, o pensionista. No caso particular do Instituto Nacional de Segurança Social, há mais de 10 anos que nós excluímos, deixamos de receber contas solidárias, porque já naquela altura... E coletivas, porque já naquela altura nós vivenciávamos situações do gênero, o que afetava também a segurança social, porque as contas solidárias e coletivas, no momento em que o pensionista falecia, os familiares continuavam a receber e dando, neste caso também, beneficiando-se daquilo que é os recursos da Segurança Social de forma indevida. Essa foi também uma das razões pela qual nós cortamos. Então, nesse caso, agora pagamos as contribuições numa única conta. É uma situação conjuntural. No entanto, temos estado a receber situações do gênero e quando aparecem pensionistas com os familiares, nós temos sempre que mostrar o extrato de contribuições do Instituto Nacional de Segurança Social e indicar as contas onde foram enviados os valores da pensão, como evidência de que a Segurança Social fez a sua parte. Pagou a pensão mensal a que o pensionista tem direito. Muito bem. E recorda-me aqui que ainda no dia 8 de maio, que foi o dia da Segurança Social, o vosso responsável também deixou muito claro que as pessoas que o fazem desta forma, que recebem as pensões de forma indevida, claramente serão colocados sobre justiça. Joaquim, há aqui
alguma relação de família? Ouvimos há pouco tempo o Dr. Daniel a falar sobre esta relação de dependência que o idoso tem com o sobrinho, com o filho, enfim, com aquele que apoia diariamente. Acredita que a ausência dessas denúncias vai estimular cada vez mais as famílias de cometerem ações do género em relação às pensões dos idosos? Sem sombra de dúvida. Aliás, a denúncia é o meio pelo qual o Estado toma conhecimento das infrações e atua de acordo a repor a legalidade. Não havendo elas, certamente que elas tendem a continuar. Mas eu, antes de entrar para essa questão, chama a minha atenção a ética e a deontologia profissional, quer seja dos agentes do INSS e também da banca, que são duas instituições que comumente são citadas aqui em sede deste debate. Para dizer o seguinte, tenho dito que Angola, para as instituições em Angola, elas não recrutam os seus funcionários no Japão, nem na Finlândia, nem na Dinamarca, onde estão os cidadãos mais educados do mundo, países com a melhor educação. O nosso funcionário das nossas instituições, eles são recrutados na nossa sociedade. Portanto, se queremos falar de ética nas instituições, gosto de chamar a atenção de olharmos para a nossa sociedade. Aquilo que nós observarmos na sociedade será, de facto, o reflexo da nossa instituição. Esta reflexão desafiante é para dizer, apesar de nós termos no nosso seio, no seio da nossa sociedade, pessoas com pouco valor ético, com pouca responsabilidade moral, social e até mesmo jurídica, é factual que também temos muitas pessoas que obedecem padrões, de tal sorte que o processo de seleção dos efetivos às instituições devem ser cada vez mais rigoroso no sentido de expurgar aqueles cidadãos que ainda não compreenderam que Angola se faz com cada um dos angolanos. Bom, essa é a primeira nota para compreender, para melhorarmos a questão da ética. Versando, ou seja, olhando para a questão que coloca, sim, dizia, é fundamental que, ou seja, os idosos na fase em que se encontram precisam, sim, de pessoas próximas que os auxiliam naquilo que são as suas atividades. Aliás, no ranking das vítimas, a primeira vítima, ou seja, o primeiro ser mais vulnerável é a criança. Após a criança encontra-se o idoso, porque são pessoas cujo grau de resposta às ameaças estão bastante diminuída. E comumente em sala de aula, exemplos de vitimologia, nós dissemos que todos dentro de uma casa podem bater uma criança. A criança não consegue bater ninguém dentro de casa. Após a criança, todos que as pessoas podem bater é o idoso. O adolescente consegue agredir um idoso. Pronto, por causa da debilidade, ou seja, começamos como criança frágil, quando atingimos a adolescência, começamos a nos tornar forte. Quando chegamos à terceira idade, começamos a ficar fracos. Então, esta fragilidade do ponto de vista físico, psicológico, emocional, torna o idoso numa pessoa vulnerável. Dali que essa dependência que faz menção o diretor do Fazem Cabinda faz todo sentido. Mas é preciso olhar para a figura do infrator. O infrator, por ser, na maior parte das vezes, no caso em concreto, a questão em concreta que coloca, pessoas da mesma família, isto revela a degradação na família. Ou seja, é preciso, como diz o Catemba, empoderarmos as famílias. As famílias precisam ser cada vez mais empoderadas de todas as formas. Que esta fragilidade económica... Sim, esta questão do empoderamento da família não ia fazer-nos compreender que o facto da família não ter condições financeiras não é razão para agredir, para burlar, para roubar, para desviar... Que às vezes a pensão daquele idoso chega a ser o único valor que vai sustentar a casa toda. Compreendemos, mas ainda assim não é razão suficiente para usar indevidamente, para ir levantar o dinheiro no multicaixa e depois no multibanco e depois dizer, olha, num ATM, depois dizer, não recebi, não levantei o dinheiro como foi o exemplo apresentado.
independentemente das situações que a família esteja a viver, por ser aquele único remanescente que a família tem, a única fonte de renda, não é razão para fazer o uso indevido. Podemos trazer aqui que o idoso, de forma disponível, não é, contribua para o sustento da família com aquele valor, mas esta razão não justifica. Dali que sempre que ocorrer ações do gênero, aquela pessoa da família que ainda nele resta alguma moralidade, que nele ainda pesa alguma consciência, deve certamente fazer a denúncia, de tal sorte que só desta forma as instituições como a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, a PGR, por se tratar de um crime, não é, poderão de facto atuar. Levantou um ponto aí fundamental quando falava da ética, da necessidade do recrutamento, essa coisa toda. É óbvio que na fase de recrutamento todo mundo é samaritano, é bonzinho. Depois, quando entra dentro da instituição, os comportamentos mudam. E aqui, quando fomos buscar aqui a questão da ética, no exercício contínuo para a manutenção da consciência coletiva das pessoas, até porque são as pessoas que estão lá a trabalhar, é fundamental. E a formação contínua, aliás, a formação daquilo que é a gestão de conhecimento, no exercício daquilo que é a gestão de recursos humanos, deve ser contínuo, não é? Para que os cidadãos, os colaboradores que lá estão, possam fazer um exercício com qualidade. E hoje a ética que se levanta hoje é faça esse exercício, esses atropelos que nós estamos a ver nas instituições. Na segurança social também tem funcionários, colaboradores com comportamentos desviantes, que também têm posturas indecorosas, conforme acontece na Caixa Social. São as pessoas que lá estão. Não podemos pensar que só a segurança social, não é só no Código dos Antigos Combatentes, está em todo lado. Por isso, hoje, a narrativa da ética e a moral, que hoje face os atropelos que a gente vê, e por outra, este comportamento tende a continuar. Sabe porquê, Joaquim? Não. Nós não estamos a sancionar. Não há exemplo. Não estão, para de exemplo, das figuras de referência que nós temos que ser modelo. E eu gosto muito de tocar muito na questão. Não, quando falo do exemplo é mesmo sobre punir, sancionar. É isso, nós não estamos a sancionar. Nós temos normas jurídicas. Mas não que será ali. Porque não há denúncias? Há denúncias. O caso, por exemplo, do meu avô, há 6 meses sem salário. Vou lá. Eu pessoalmente fui lá reclamar, não conseguiram me fundamentar. Neste levantamento de dados não se consegue perceber a fonte. Quem tem que aprofundar o caso é a Direção Nacional de Antigos Combatentes, que está aqui de frente à Embaixada Portuguesa, aí naquela pedonal, no edifício, no 5º andar. 16 meses. E aqui tocando na questão do sistema. Quem paga a pensão é o banco. E o digníssimo doutor disse... Quem paga, as entidades gestoras remetem a orientação aos bancos para que façam... Os bancos fazem o débito. O salário dos trabalhadores numa empresa. Eu quis perguntar, doutor, qual sistema estava a se referir quando o IBAN não estiver em sintonia com a identidade? Quando não converge. Não, é o sistema interno da Segurança Social. É da Segurança Social, não do banco. Não do banco. Claro, o sistema é simétrico com as demais instituições também, porque são instituições públicas, é simétrico. No entanto... Dependendo da especificidade. São simétricos, então se fazem pagamento... Mas a Catemba quer chegar onde? Na falta de ética e compromisso que se tem em relação a esse compromisso falacioso por parte dos colaboradores, por nós não estamos a sancionar esses senhores, e aliás estão a enudoar a imagem das instituições, em que tem o IBAN do titular da conta, e ele pode, a seu belo prazer, trocar o IBAN e pôr o IBAN de uma outra pessoa, mas o nome que lá está é do primeiro titular. Então como é que isso é possível? Portanto, é aí onde a gente vamos, e se formos muito mais a fundo, aliás, estamos a falar de idosos. E eu estive lá na primeira pessoa. E o meu avô tinha lá tantos amigos que lá estavam, que estavam na mesma situação. A direção provincial, que está aqui por trás da galeria do Lar Patriota, direção provincial, começamos lá não conseguiram resolver. Viemos até aqui a direção nacional, que está aqui de frente à Embaixada Portuguesa, adjacente na pedonal, naquele viaduto, no 5º andar. Fomos lá reclamar. Só o mês passado é que tornaram a pôr o nome na folha de salário. E os 16 meses está em falta. Quem vai pagar esse dinheiro? Agora imagine o idoso, 70 e tal anos de idade, com problemas de doença mental,
problema da pressão arterial. Quer dizer, são questões que Francisco, nós Bernardo, não podemos aceitar. Claramente, e é Deixa-me só importante... terminar, São questões que ocorrem em quase todas as instituições dessa natureza. E aqui não estou só me referindo a esta questão da direção dos antigos combatentes. Poderá também ocorrer no INSS. Pode ocorrer. Mas agora, especificamente olhando para as pensões, Francisco, é importante situarmos aqui os nossos telespectadores para que não seja um problema conjuntural. Como é que é possível isso acontecer? Ter aí, falou e muito bem em relação ao vosso cuidado no que concerne a verificação dos dados, mas há aqui esse facto também em relação aos idosos. O que é que acontece? Mais avançado? Como se diz, o problema é daqui para aqui. Temos duas situações. Por um lado, temos o momento em que o pedido, o requerimento da prestação é feita na instituição e, por outro, temos o momento em que a pensão já é paga e existe uma relação da instituição responsável pelo envio das orientações ao banco para pagar nas contas bancárias cadastradas. Sobre a Caixa das Forças Armadas, isso é uma questão da Caixa das Forças Armadas. Sobre a Segurança Social, o sistema da Segurança Social é um sistema desenvolvido para efeito. Nós designamos de 3S, Sistema de Segurança Social. É um sistema desenvolvido para segurança social. Naturalmente. Que é o sistema 3S. E dentro desse sistema, uma das regras de negócio é que deve haver o conceito de árbitro, jogador e árbitro. Ou seja, os colegas, os nossos técnicos do front office não são os que concluem o processo até a aprovação do pagamento. Existem etapas e dentro deles tem os acessos. Neste caso, os colegas do front office fazem a análise do primeiro nível, que consiste na análise documental e na análise de direito, e remetem para o back-office. E dentro do back-office nós temos a análise de segundo nível, temos o cálculo, temos a auditoria, uma equipa de auditoria interna que faz. Não quer dizer que somos perfeitos. Saiu há 2 anos, creio que foi há 2 anos mais ou menos, que saiu uma notícia de técnicos do INSS que o SIC teve que ir para lá para prender. Foi aqui notícia. Alguma possibilidade, só regressando ao nosso tema, porque é sobre a apropriação das pensões indevidas por parte dos familiares e precisamos então, nos prender nisso claramente. Por esse lado, né? E voltando aqui, eu dou a questão. Nossa responsabilidade é fazer o pagamento da pensão na conta apresentada pelo requerente, o trabalhador, o pensionista. Depois de pagarmos, se o pensionista recebeu o primeiro mês na sua conta, está tudo ok, nós não alteramos a conta. É já uma questão que eu digo que o problema já começa do banco, do pensionista, do beneficiário com o banco e os seus familiares. O que nós temos que chamar a atenção aqui, e disse muito bem o Dr. Joaquim Lopes, é a questão do papel das famílias nesse processo. Naturalmente. As famílias não podem se aproveitar, os familiares, da vulnerabilidade dos idosos. Muitos deles sem condições, sem literacia, quer pelos sistemas de pagamento que os bancos utilizam. Então, é preciso para o telespectador, para o familiar que acompanha esse programa, que tem um idoso, um pensionista, a quem a responsabilidade de receber os valores cabe a ele, porque o idoso não consegue se movimentar, é que deve ganhar consciência que essa é uma atitude negativa. É uma atitude negativa, é uma prática muito ruim, que prejudica esse idoso que trabalhou anos a fio para poder ter hoje a sua pensão. Então, é sobre esse telespectador, esse familiar que nos acompanha, que faz dessa prática uma constante e se apropria da pensão ou dos valores que o Coenda, no âmbito do Coenda, é atribuído aos beneficiários. Eu vou aqui questionar, e esta pergunta é extensiva, como é que é possível equilibrar o dever de cuidar do idoso com o respeito à sua autonomia financeira? Podemos começar por si. Esteja à vontade. Bom, é uma questão transversal, mas aqui eu havia de me apegar a critérios ou princípios de ética. Um idoso, tal como uma criança foi referida, a sua condição de fragilidade e vulnerabilidade deve suscitar logo a raiz a sensibilidade de todos que estão à sua volta.
Este tema vai chamar outros que estão associados à questão dos valores. Há pouco tempo, muito se propalou a questão do resgate dos valores éticos e morais, mas é tudo aqui associado. Não temos Estamos a olhar na família, não é? Não temos como estar a chamar a responsabilidade das instituições do Estado quando na gênese nós falhamos no seio da família. É preciso um trabalho muito sério a nível da educação das famílias, nas famílias e para as famílias. Porque a tendência nossa é sempre gerir os assuntos de casa e, quando há problemas, levantar areia, atirar os papéis para o ar, né? Como se diz, esperar que as instituições do Estado respondam. Procurar sempre quem é o bode expiatório para os problemas que muitas vezes têm na gênese uma intervenção, uma ação interna no seio da família. Tudo o que nós estamos aqui a discutir anda em torno do comportamento do agregado familiar. O Estado é chamado como responsável primário quando devia ser assessor, devia ser complemento e não responsável de primeira linha. Porque essa questão que aqui é levantado, o exemplo que é dado pelo colega Francisco e muitos outros podíamos ter trazido para aqui, levantam-se no seio da família, mas claro, estamos aqui enquanto representantes de instituições do Estado para procurar dar resposta, mas o trabalho que deve ser feito é trabalho de casa, devemos intervir logo. Porque isso afeta a qualidade de vida do idoso, não é? Não tem como, não tem como. Este idoso que é tratado, muitas vezes a gente diz que é reflexo do que o idoso foi fazendo ao longo dos anos em que não foi idoso, mas assim casos de aproveitamento da condição de vulnerabilidade daquela pessoa, porque os tempos que vivemos nos dias de hoje são muito agressivos. A questão, principalmente da condição financeira, tem sido muito agressiva para, sobretudo, a camada juvenil, e é impressionante como temos contato com relatórios de casos de jovens que estão a contas com a justiça face a situações que no seu histórico quase nada tem a ver com o seu perfil. Então nós nos chamamos aqui os sociólogos, chamamos aqui outras sensibilidades, mas o problema está no seio da família. Precisamos trabalhar e muito. O investimento aqui a título pessoal que o Estado deve fazer para bem da família, sem desprimor de todos os outros setores, é a educação. A família está a fazer a sua parte, mas o Estado deve investir muito na educação, porque o que nós vamos assistir nos próximos 10, 20, 50 anos pode ser muito pior do que nós estamos aqui a discutir hoje. Eu vou subscrever a última fala e também concordar que, de facto, a família, os problemas podem ser resolvidos no seio da família. Mas as pessoas que funcionam nas instituições vieram de uma família. Então, não é de assustar nem de pensar duas vezes se o Catemba entender que esta situação pode ocorrer no INSS. Ou seja, esta questão ela não pode ser alarmante, porque o problema que nós vivemos na família, os membros da família são os funcionários da AGT, da TPA, de todos os lugares. E nós que trabalhamos, hoje temos a vida profissional ativa, quando nos deslocamos para o nosso lugar de trabalho, olhas para o teu colega, a conduta que ele apresenta no trabalho, a forma de falar, ser, estar e agir, nós nos questionamos de onde é que ele vem, como é que ele pode ser assim? Não, ele vem de uma família. A família deveria resolver este problema, de facto, mas como não foi resolvido, ele transportou esse problema para a instituição em que ele está atrelado. Bem, queria apenas dizer que o problema pode ser resolvido na família, mas também há de facto uma cota à parte por parte das instituições, porque eu se contratei um trabalhador que tem o comportamento, como chama-se em casa, das mãos compridas, que não aprendeu aquele ditado Kikongo, Kiaku, Kiangani, Kiangano, que é meu e o que é teu, não é? Se ele não aprendeu isto, eu, na minha instituição, devo criar mecanismo de controle, fiscalização, supervisão, concomitantemente o processo disciplinar de expulsão.
para afastar, para inibir estas práticas no seio da instituição. Penso que esta outra parte das instituições é fundamental, mas, obviamente, nós não podemos viver apenas como que devaras. Não é? É preciso criar aqui... E esta abordagem, Joaquim, não se... Catemba, esta abordagem que fez, por exemplo, não é transversal para as instituições quanto aos pensionistas também, já que existem, infelizmente, alguns membros da família que não respeitam esse valor, que abusam deste valor. A fiscalização aqui também não é chamada. Sim, Catemba, eu ia só pedir um minuto. Bom, eu vou deixar essa questão para o Catemba, mas eu gostaria de concluir para dizer, claro, não é só de punição que deve-se viver. Obviamente, o Estado tem estado a criar outras políticas. Recentemente, o Ministério do Interior está agora com uma pauta, ou seja, com um projeto interno para promover a ética e a deontologia no seio dos órgãos centrais deste Ministério, que a TPA tem ajudado, garantindo, ou seja, passando uma publicidade de um agente da polícia que, ao sair de casa para o trabalho, desenvolveu um conjunto de ações positivas, ajudando as pessoas na via pública, certamente, para concluir, aquele que foi bem instruído em casa será, de facto, um bom profissional no trabalho. Então, é preciso que as instituições promovam ações, promovam formações, como dizia o Catemba, promovam fiscalizações e também devem promover sanções e punições no sentido de afastar aquele princípio da publicidade do direito penal. Quando nós punimos publicamente, o infrator escondido repensa as suas ações. Penso que isso é fundamental. Muito bem. Catemba? Eu estava aqui, aliás, para não ser tautológico, a questão da família é óbvio que é fundamental, né? As sociedades fazem com família. Mesmo até as instituições que nós temos, somos nós que lá estamos. Saímos de família. E agora precisamos olhar que tipo de famílias temos hoje, né? Que tipo de famílias temos hoje? Face às tendências tecnológicas que nós temos, face às tendências pedagógicas que hoje o mundo vai nos apresentar. Que famílias temos hoje? Qual é o princípio idiocêntrico que nós estamos de caracterização nas nossas famílias? No entanto, isso é fundamental. Agora, temos hoje figuras de referência que possam fortalecer o princípio da equidade nas famílias. Então, isso aqui é fundamental. E falou aqui da educação. Claro que a educação, o Estado vai fazendo alguma coisa no que diz respeito à questão da educação. Algumas instituições, por exemplo, o Banco Nacional de Angola, que é o órgão que regula o sistema financeiro a nível de todo o país, então vai criando políticas de sensibilização no que diz respeito à literacia financeira e vai fazendo exercício. Vocês, a imprensa, idem, vão fazendo esse trabalho de campanha de sensibilização para que as pessoas possam ter a cultura de gerir os seus próprios recursos. E nós temos problemas grandes no que diz respeito à literacia financeira. E tem dados do INE 2023-24, né? Segundo o BNA, 24,6% da população angolana que tem cultura de gerir os seus próprios recursos, ou seja, tem conhecimento daquilo que é literacia financeira. De resto, não tem literacia financeira. E quando não há este vazio, cria fragilidade no sistema da educação, cria. E os nossos idosos, claro que vão ter problemas nesse quesito. No entanto, dos seus próprios parentes mais próximos, não é? Se rupiarem aquilo que ele amelhou durante os anos todos de trabalho. Por isso é que hoje nós vemos nos bancos, por exemplo, banco privado, BPC, que é o nosso banco, há um número representativo de idosos que preferem não usar o multicaixa, preferem lá estar de forma presencial no banco. E hoje nos questionamos, mas como é que é possível? Temos tanta gente no banco BPC fora de idosos, mas nos outros bancos não. Então, quer dizer, e aí, do ponto de vista quantitativo, vamos ver que, de facto, este quesito que vocês trazem aqui, essa conversa, de familiares usarem de forma indevida o multicaixa dos idosos. Aliás, do ponto de vista daquilo que é o compliance, chumba esse tipo de prática. É contra as regras de compliance. Aliás, o multicaixa é intransmissível. Está lá. É intransmissível. Não podemos fazer parte o que não acontece. Em casos excepcionais, né, que nós aqui levantamos, a questão de alguém que tem problemas de visibilidade, alguém que tem problema de mobilidade, no entanto, terá de confiar. Entanto, hoje os nossos avós idosos não estão a confiar a nós enquanto netos e filhos, porque hoje... Não é? E aqui o INSS esteve bem no que diz respeito à alteração do paradigma com relação à conta solidária e coletiva. Tirou esse, porque eu como neto ou filho
vou lá, sou o segundo titular e posso tirar, através do aplicativo Express, fazer toda a transferência através do dinheiro. É o que tem acontecido. Tem acontecido. O idoso vai reclamar e muitas das vezes é o próprio filho ou neto que é o elemento de confiança que ele garante, que ele sente que é confiante, que não precisa ir no banco. Não será também esta falta de autoridade? E aqui a questão da comunicação educativa, que o Banco BNA tem feito, e vocês também têm feito... Em relação à literacia financeira? Claro, que diz respeito à literacia financeira, porque as pessoas têm que aprender, para aprender alguém tem que ensinar. E é este problema fundamental que nós temos. E precisamos dar exemplos. Agora, é óbvio que, a nível das instituições, existe esses problemas, que eu não sei, de pessoas que, de facto, sem decoro, que violam a pauta deontológica, a nível das instituições públicas e mais. As instituições públicas regem-se também de normas jurídicas. Mas agora, Catemba, quando fala desta... ir buscar, por exemplo, os princípios gerais da função pública, no seu artigo... Mas antes mesmo de falar da função pública, porque é importante nós percebermos aqui o posicionamento do idoso. Quando nós olhamos para o idoso, olhamos para uma pessoa que vai perdendo também algumas habilidades, principalmente a nível psicológico. Sim. Como sociólogo, acredita que se devia olhar para uma forma viável de nomear uma pessoa na família? As instituições públicas devem atuar de forma diferente quanto à responsabilização? Para fazermos aqui um enquadramento em relação à utilização da pensão indevida. Essa questão que foi dito, meu colega, é transversal. É óbvio que não é com todos os idosos que ocorre isso. Em relação aqui temos famílias que de facto depositam mera confiança nos seus pais. Entanto, nós aqui quando levantamos a narrativa de família, temos que nos perguntar hoje como é que nós tratamos nossos avós. Qual é o tratamento que nós damos aos nossos avós? E é uma vez mal, péssimo, esquecemos que... E alguns até não indicam a conta porque não há mesmo confiança. Claro, então são essas questões fundamentais. E hoje, quando nós ficamos a estigmatizar os nossos idosos, infelizmente, ontem irrigaram sua força para esta independência, deram muito para esse país, para esta independência, para que hoje nós nos tornamos alguém para servir essa humanidade. E hoje estamos a ter um comportamento não aceitável para com os idosos e não podemos nos esquecer que hoje somos jovens, amanhã seremos idosos. E, no entanto, essas práticas meramente falaciosas que não condizem aquilo que é a moral pública não é condenável, não é? Que acaba por ferir a saúde psicológica, psicoemocional do idoso, quer dizer, não podemos ter. Entanto, Catemba, se ajuda relativamente à proteção dos idosos, o Ministério da Ação Social, de Promoção da Mulher, tem sobre si, dentro do seu escopo, a proteção da família e com destaque para o idoso e para a criança. Não obstante a esta instituição ministerial, tem o CASE, que está junto das comissões Centro de Ação Social Integrado. Centro de Ação Social Integrado, perfeito. Também tem dentro das suas ações o cadastramento, o controle e assistência dos idosos. Bem, pensamos nós naquilo que é o conceito da interdepartamentalização do Estado. Quando o CASE identifica um idoso que no seio, naquela comuna em que ele está instalado, há um idoso que tem sido extorquido, burlado pela família, pode comunicar, e deve comunicar às instâncias de direito para fazerem a devida atuação. Mas esses casos que são recorrentes, aliás, basta ver nossos idosos que estão em algumas instituições de assento, apoio, são violados os grandes princípios disso. Isso é transversal. É bem verdade que temos essa instituição, esse departamento ministerial que tem este cunho de dar suporte aos idosos, mas vamos aqui bem próximo. Instituições que de facto que os idosos são maltratados e muitas vezes nós, enquanto famílias, maltratamos, pegamos os idosos, levamos no beiral para receberem assistência por parte do Estado e aí algumas vezes há uma incapacidade em termos de logística para dar cobertura do ponto de vista da alimentar. E somos nós, famílias, que de facto pegamos os nossos pais, levamos os idosos. Quer dizer, no beiral. No beiral. É um atentado também contra a nossa cultura, porque claro, é um atentado contra o idoso deve
não estar à volta da família. do ponto de vista- Compreendemos que para outras latitudes, outras geografias, um idoso pode estar num beiral, Mas agora também, e deixa-me só também voltar aqui, sim, esteja à vontade. Eu queria trazer aqui, ainda nesta senda, algumas ações que nós, INSS, sempre estado a realizar para também... Haver este equilíbrio entre o apoio e o respeito à autonomia Não, mas financeira também do... para realçar a importância da pensão, da segurança social, mas acima de tudo também orientar e instruir os nossos pensionistas. Nós tivemos recentemente, ainda no princípio, no final do mês passado, um encontro, nós chamamos Sopa Solidária, no Zango, em que reunimos os pensionistas e chamamos os responsáveis de alguns bancos e também algumas instituições de saúde para orientarem e explicarem aos pensionistas as questões de como funcionam os serviços prestados pelos bancos. Realizamos também em Malange um encontro com os pensionistas, onde convidamos os gestores dos bancos, porque os pensionistas apresentavam, tal como disse o António, algumas reclamações relativamente ao serviço prestado pelos bancos. Então é nesse sentido que nós, INSS, temos estado a trabalhar para sensibilizar, orientar e também, dentro daquilo que é possível, que não é possível reunir todos, mas sempre que é possível, chamamos os pensionistas e os responsáveis dos bancos para que neste encontro possam então orientar e dar a conhecer aquilo que são os serviços e responder também às preocupações levantadas pelos nossos pensionistas. Então, são algumas ações que temos estado a realizar e orientar os nossos pensionistas. Quanto ao uso do cartão multicaixa. E os gestores dos bancos, neste encontro, aproveitam para falar sobre isto. Comissões de levantamento, também Sim. alguns, quando vão olhar para a conta bancária, percebem que há algum desconto e automaticamente indicam ou pensam que alguém foi lá ao banco e... Sim, isso é bastante, é constante essas reclamações e essas preocupações dos pensionistas. Razão pelo qual chamamos sempre que possível os responsáveis dos bancos para explicarem. Sim, mas é um exercício bom. Aliás, as instituições, aliás, é a vossa tarimba, vocês tratam da pensão e é natural e é fundamental que tenham esta função social, não é, para com os pensionistas, para manter assente aquilo que é a literacia, aquilo que são as normas assente de qualquer sociedade. Isso é gratificante e é agradável à luz de qualquer sociedade. E também os idosos claramente conhecerem que estavam... E aliás, tem outras instituições, aliás, temos o Dia do Idoso, aliás, tem um dia, que é celebrado o Dia do Idoso, se eu não tenho bem aqui a memória do dia, que visa refletir em torno daquilo, nós enquanto família, enquanto base sustentável. É mesmo para essa sociedade, introspecção. O que a gente deve fazer para com os idosos, que mecanismos devemos criar, como devemos proporcionar um bom clima aos nossos avós. Portanto, são essas questões fundamentais que visam necessariamente a manter essas pessoas que têm uma idade muito já avançada e que carecem nessa fase já... E tem a ver claramente, Catemba, também com a convivência diária. Deixa-me novamente passar aqui a palavra ao Dr. Daniel Mujinga. Dr. Daniel, vocês têm realizado o vosso trabalho claramente para que se reduza o nível de vulnerabilidade nas famílias, falo em relação às áreas mais recônditas do país, e com isso pergunto-lhe o seguinte: esta apropriação, olhando especificamente para o Quenda, porque já deixou aqui muito claro que vocês estão isentos das pensões, porque é uma dos elementos para que vocês façam chegar este valor monetário, até mesmo os cartões multicaixas, às famílias. Este valor que vocês entregam, quando não é bem gerido claramente, que contribui também para o aumento da pobreza naquelas áreas, o que vai remeter ao vosso trabalho a fragilidade, os vossos relatórios deixam de ter aqueles resultados positivos que vocês almejam. Gostava que falasse sobre isso, essa gestão das famílias em relação às áreas de atuação. Não, sim, claro. Eu gostaria de referir um aspecto sobre o impacto da utilização dos cartões, mas depois gostaria de aproveitar para rebater um pouco sobre a questão da ética. Sim, dizendo que não. Felizmente, o programa Quenda acaba de concluir
a avaliação do impacto dos primeiros 5 anos da implementação, que serve de facto de base de lições para Nós estamos com um problema técnico em relação ao som, claramente que o Dr. Daniel vai continuar desse lado e daqui a pouco volta a responder à questão em relação ao impacto que tem esta passagem de valor, não é? A passagem que não chega para o idoso e quando não chega para o idoso, já podemos, Dr. Daniel, agora sim podemos continuar a ouvi-lo? Sim, eu dizia que a avaliação de impacto que acaba de ser concluída, que já está em forma de livro, acessível, também pode ser descarregado na página no site do FAS, né? faz.angola.com. Nós podemos ter acesso ao livro de avaliação de impacto, que nos permite ter uma maior percepção do reflexo das transferências na vida das famílias. Então, não obstante estes casos evidentes e também muito bem documentado do uso indevido ou de apropriação ou usurpação dos meios dos beneficiários para alguns membros das famílias, no geral o impacto do benefício das transferências monetárias é bastante notório, principalmente em zona muito mais recôndita, onde o acesso a dinheiro, não é? Estamos falando aqui do dinheiro em espécie, é uma raridade. Então, nós, de momento, nós não temos, em princípio, em sede de critérios objetivos, de indicadores objetivos e variáveis, como nós não temos evidência de que isso tem um impacto negativo sobre os benefícios objetivos pretendidos. Mas voltando sobre a questão da ética, e me parece bastante relevante mesmo, porque a proteção social fundamenta-se no princípio de que lidamos com os beneficiários estão em situação de vulnerabilidade, quer ao longo do ciclo de vida, estamos a falar aqui da proteção social contributiva, quer por fatores inerentes, externos, extraordinários que acontecem ao longo da vida da pessoa, como a deficiência por acidentes e outros tantos. Então, os agentes promotores e prestadores, em princípio, têm muitos poderes e muita facilidade também podem ter muito poder e facilidade de manipular os mecanismos para os seus benefícios, aproveitando-se de facto de todos os elementos que foram aqui apresentados para muitos colegas que estão no painel. A fragilidade, a iliteracia financeira, a dependência. Então, pode colocar justamente os agentes numa posição de exploração. Então, dizer de facto que no que diz respeito ao Cuenda, e o FAS em particular, gostaria aqui de salientar que a ética é um dos principais pilares de toda a operação. Principalmente no FAS, mas o FAS agrega um conjunto de parceiros como a ação social, através dos CASI, a saúde, a justiça, está a falar aqui da delegação provinciais e os serviços municipais de registro civil e identidades. Há um conjunto os ADEC, os agentes de desenvolvimento comunitários, há um conjunto de atores que faz a trela para se fazer chegar os benefícios. Então, a ética é um dos pilares centrais da operação do Cuenda. Claro, eu concordo plenamente com o Dr. Joaquim de que nós não podemos, sim, nos contentar com o fatalismo, né? De que, pronto, contando com a família, com a boa-fé, com o resgate de valor. Então, não, deve sim, e existe no âmbito do Cuenda mecanismos deliberados e reforçados cada dia e enaltecidos para reforçar e assegurar que os mais alto nível
mais altos níveis de ética e de deontologia sejam observados. Então, estamos a falar de existência de mecanismos específicos que aumenta a transparência. A primeira coisa é a transparência. O processo tem que ser... E eu gostava de perguntar-lhe em relação a isso, as vossas ações agora que se relata tudo no livro, como já disse muito bem, e recordo-me que em 2022 a 2023 o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento Humano, considerou para Angola uma classificação aproximadamente de 0,586, que está e indica um baixo desenvolvimento humano em Angola. Que estratégias viáveis vocês têm para que esses idosos recebam realmente os valores e as famílias consigam sair do estado paupérrimo para um estado médio, um estado normal de desenvolvimento humano? Pronto, assim, temos aqui o Cuenda não é apenas as transferências monetárias incondicionais, mas também acho que um dos colegas do painel falou do empoderamento da família. O Cuenda tem a componente de inclusão produtiva, que essa sim é direcionada aos membros da família que têm capacidade produtiva, que têm idade ativa e capacidade produtiva, que podem ser inseridas em ações de inclusão produtiva. Estamos falando em ações que aumentam a produtividade, a produção e que capacita para o emprego, o autoemprego ou o trabalho. Então, existe, nós temos em 10 províncias, temos a componente de inclusão produtiva que é destinada aos membros das famílias que têm capacidade produtiva, nesse caso, a forma de apoiar o beneficiário, o idoso, que já perdeu a capacidade produtiva ou que é deficiente ou incapacitado por doença, é potenciar um dos membros da família para a produção e o trabalho. A segunda componente, que é complementar às transferências sociais, acho que o doutor Joaquim falou, estamos a falar aqui da assistência multifacética do setor social, estamos a falar aqui da saúde e da assistência social. Então, o acompanhamento, a assistência social e médica a domicílio, o atendimento a domicílio, não só traz o conforto psicológico e moral, mas também atende às outras necessidades que não estão apenas satisfeitas com a entrega de valor. Então, o Cuenda, em princípio, tem esse papel de articular os outros setores para que o beneficiário, que é idoso, uma pessoa com deficiência, receba em simultâneo assistência financeira, assistência psicossocial, assistência de saúde e o empoderamento econômico dos membros da família que apoiam, que ajudam, que auxiliam os beneficiários que perdeu a capacidade produtiva ou tornou-se inválido por doença, por idade ou por deficiência física. Acho que esse aspecto vai ter nessa segunda fase do Cuenda, o Cuenda 2, vai ter muito mais realce, muito mais visibilidade para justamente reforçar o capital humano. A segunda fase é muito mais agora para o reforço do capital humano. Então, vendo o beneficiário no ecossistema da família e da comunidade e do sistema produtivo do país em si. Então, nós achamos que 5 anos depois, a avaliação do programa Cuenda terá, sim, indicações muito claras quanto ao contributo para o desenvolvimento do capital humano do país, tendo em conta o universo de beneficiários. Estamos a falar aqui de 1.608.000 beneficiários, então poderá ter um peso significativo sobre
os indicadores de desenvolvimento humano do país. Muito bem. Muito obrigada, Daniel. Continue desse lado e regresso aqui. Portanto, é muito importante, que a Temba sei que gostava também, mas eu quero trazer agora, e gostava que falasse sobre isso, esta questão do gerenciamento dos valores, passar às famílias também a necessidade de que só haverá um valor realmente que vai chegar para custear qualquer que seja a necessidade, se passar um anzol para que elas consigam pescar, ou seja, não olhar a pensão do idoso como a única fonte para manter a família, não é? Sim, eu penso que aqui é fundamental, e como estamos aqui a discutir essa questão mesmo ligada à família, que são as famílias que de facto têm tido alguns compromissos falsos com os idosos, e aqui o Joaquim estava a dizer que de facto aqui já é um princípio fundamental que é meramente cultural, aliás, porque os idosos são as nossas reservas morais, não é verdade? São elas que nós fizemos consultas para qualquer coisa que não está bem. E para isso quer dizer o seguinte, nós enquanto família estamos a arrebentar com a saúde mental dos idosos, estamos a arrebentar mesmo, porque algumas vezes nós queremos passar a ideia de que precisamos resgatar, precisamos fazer, e somos nós que não estamos a ser referência com os nossos idosos. E aqui estamos a falar de idosos que de facto têm uma remuneração, têm uma pensão. E tem aqueles idosos que não têm pensão, que algumas vezes o Estado é que tem que dar cobertura a esses idosos. Estamos a falar aqueles idosos que estão no Beiral, que estão em outras instituições. O Estado, enquanto entende bem, tem que dar suporte a esses idosos que, de facto, as famílias estão a os rebentar porque não têm sustentabilidade própria. Somos nós famílias que tiramos os idosos das nossas casas, estamos levando nessas instituições de caridade, que é para dar uma cobertura alimentar, que algumas vezes... Alguns não fazem porque querem continuar a receber a pensão do mês. Quer dizer, esses não recebem nada. E por isso é que o Estado, no âmbito daquelas famílias mais vulneráveis, surge aqui o projeto Cuenda, né, que é para dar resposta àquelas famílias mais vulneráveis, aquelas famílias campesinas que estão mais mais longínquos, que é para receberem alguma coisa, para dar sustentabilidade. Ou seja, o Cuenda surge que é para empoderar essas famílias, que são campesinos, que fazem atividade agrícola, então capitaliza as famílias, que é para depois terem sustentabilidade financeira, uma autossustentabilidade financeira. Você que tem esse projeto Cuenda. E, claro, tem aquelas... Claro, é um projeto contínuo, é óbvio que, de facto, ainda não é para todo mundo, mas está a começar, já atingiu um número significativo de mais de 1 milhão de pessoas, portanto, isso é um ponto positivo, não é? Agora, mas, de qualquer forma, temos que olhar aqui a questão família. O que é que nós estamos a fazer com os nossos idosos? Que tratamento nós estamos a dar aos nossos idosos em nossas casas? E... se o que recebe alguma pensão, o tratamento é este, agora imagina que não tem nenhuma pensão, que durante o tempo todo não teve ligado a uma instituição pública ou privada e está a receber uma pensão. E pegamos ele e vamos ao Beiral. E depois fica lá, quer dizer, é arrebentar com o senhor e com a idade e com as doenças que tem. Então, são essas questões fundamentais que deve-se às famílias, porque são as famílias que formam as sociedades. Hoje, as instituições públicas que nós temos, e aqui vou resgatar aqui as instituições da função pública, e aqui ela gere-se por vários princípios, os princípios gerais da função pública, nesse caso. E aqui vou revisitar a lei número 20/22 de agosto, a lei número 6, artigo 6, número 1, onde vamos encontrar um conjunto de ditames, princípios fundamentais que rege a função pública. Quando digo função pública, estou a me referir às instituições na qual está o INSS, que presta assistência aos pensionistas, está os antigos combatentes, que também têm o cunho de dar essa responsabilidade. E aqui vamos encontrar alguns princípios fundamentais, os princípios do interesse público, o princípio da igualdade, o princípio da justiça, o princípio da transparência, o princípio da motivação, da moralidade, da racionalidade, ou seja, estamos aqui a falar de princípios fundamentais, que é de lei. Por isso é que quando vou agora olhando para a responsabilidade das instituições. Quando vou buscar a questão da ética, que é uma questões de princípios, que é fundamental. Nós de lei temos também aqui os princípios gerais da função pública, que é a lei 22/22. Que quando não são executados, que transformam a vida do idoso. Vou terminar. Não são executados porque muitas vezes quando acontecem essas violações contínuas,
nós não sancionamos as pessoas que lá estão. Deviam ser apresentadas nesta pública. Até a questão não é ser apresentada nesta pública. As pessoas que lhe dão-lhe responsabilidade para gerir a coisa pública devem ser referência. Por isso é que, quando falamos aqui, e eu fui buscar a questão aqui do Presidente da República, do que diz respeito à questão da ética, temos que resgatar, os gestores devem ser figura de referência. É neste quesito. Não precisamos mostrar na televisão que o senhor fez. Quando chegamos até a televisão, é grave. É também significa que a questão da moralidade está muito grave. Então, vou terminar um segundo. Então, por isso é que há uma necessidade de nós responsabilizarmos as pessoas, porque a educação também faz-se com modelagem. E sobre a responsabilização, Francisco esteve e falou muito bem em relação àquele exemplo do jovem que foi com o avô e o mesmo fez uma denúncia em relação às pensões que não estava a receber, mas afinal o jovem sacou o valor num ATM porque tinha a sua posse o cartão multicaixa. Qual é o tratamento inicialmente que vocês dão quando recebem e presenciam, tal como aconteceu, casos do género? Bem, como disse anteriormente, em primeiro momento a responsabilidade da família e de quem tirou. Nesses casos em particular, o que temos é orientar o pensionista, porque nós com o banco já não temos essa relação. A nossa responsabilidade é de mensalmente depositar na conta do pensionista o valor da sua pensão. Então, é a sensibilização, é a orientação ao pensionista e vermos a possibilidade do pensionista trazer um outro familiar para podermos, então, passar e entregar. O INSS fica limitado com este exercício. Naturalmente. Normalmente... E quando, só um minuto, Catemba, e quando o olhar é para os front offices, por exemplo, quando se verifica alguma irregularidade a nível da banca, qual é a vossa atuação para aquela ação? Quando vocês recebem alguma denúncia que há um dado bancário que foi alterado, como ouvimos aqui, por exemplo, o pensionista não está a receber, vai na conta do sobrinho, porque o sobrinho achou que devia alterar junto de uma entidade financeira e alterou mesmo, porque existem casos do género, o que é que vocês fazem? Bem, aqui é preciso também deixar claro que a alteração da conta, que é crime, sim, de titular de uma conta singular para uma solidária, também o INSS fica limitado. Mas fazem alguma mediação? Não, nesse caso também o INSS fica limitado, porque é o idoso, o pensionista, que assinou um documento do banco autorizando o sobrinho ou o filho a ser o segundo titular da conta. Porque mas na segurança social, se me permite, para essa questão, só para se ajuda, penso, na minha visão, até porque uma questão de compliance, fiscalização e cumprimento daquilo que são os ditames do INSS, que não aceita pagamento em contas solidárias ou comuns. Claro. Tão logo se verifica em nome do pensionista, tão logo se verifica a alteração por via do banco, deveria fazer chegar esta informação para a sua retificação e voltando à primeira forma, tudo em conformidade. Por outro lado, penso eu que também poderia, antes mesmo de se verificar esta questão, os bancos terem a devida informação que contas onde se faz o pagamento de pensão não devem alterar. Não seria uma via para evitar, prevenir, até porque nós não podemos fazer o combate, mas sim a prevenção. Não passa por vocês. Talvez eu tenha me explicado mal. Mas, Joaquim, eu concordo com você. No entanto, a conta do titular do benefício da pensão na Segurança Social continua a ser a do pensionista. Nós continuamos a depositar o valor da pensão na conta do pensionista. É no banco em que o pensionista altera a natureza de uma conta singular com um único titular para segundo titular. Então, nós continuamos a fazer o depósito do valor da pensão no pensionista Joaquim Lopes. Ele continua a receber, mas é o pensionista Joaquim Lopes que chega no balcão de um determinado banco comercial e diz: olha, eu tenho dificuldades de mobilidade e então inseri também o meu familiar. Bom, na verdade, isso é um dilema, não é? Coloca-nos isto por um lado. Vamos só ouvir aqui também. Por um lado, transforma, ou seja, facilita
numa primeira via, a vida do pensionista, mas é como se um tiro no escuro, pois poderá este novo assinante ou signatário da conta ser aquele sobrinho, aquele neto, aquele filho que depois vai roubar o pensionista e ele voltará para a vossa instituição no sentido de requerer uma informação sobre o não pagamento, quando foi pago, mas o segundo titular retirou. Penso que é Também agora já passar para responsabilidades dos pensionistas. Sim, porque esse assunto é muito Como é que se transversal. devem posicionar? Mas esse caso Olhando para os idosos, nem todos estão em situações de vulnerabilidade. Sim. Naturalmente. Penso que aqui com essa alteração, porque como de uma conta particular para solidária ou como coletiva. fez bem a sua introdução no princípio, Ila, me parece que deveria ser acompanhado com outros documentos, com outros elementos probatórios que provam que o idoso não está em condições de aparecer, de se fazer presente. Por exemplo, vou trazer aqui um caso de uma outra geografia, onde não se pode levantar dinheiro sem a presença do pensionista. Um país irmão, Brasil. E uma neta ou uma filha levou o pai morto numa cadeira para ceder à agência bancária para retirar o dinheiro. O pai estava morto. Ela não assumindo o passamento físico do pai para não perder as benesses, ia com o pai morto. Pronto, uma vez foi identificada que o pai estava morto porque ela dizia, não, ele não está a conseguir assinar. Mas existem outros mecanismos para... Bem, estou a trazer um exemplo concreto, mas para esta realidade... Cá em Angola também eu estou não a querer... se pode levantar sem a presença do titular. Não, dependendo pronto, se da natureza da conta, claro. Exatamente, por isso estou a dizer, para evitarmos situações do gênero, é sugerível que o titular da conta, quando solicitar esta alteração por via do banco, o banco E o banco normalmente pede algum documento, é o normal. Não, bom, ele chega lá e Uma diz, olha, carta eu não assinada, tenho uma carta assinada, mas a carta assinada, ele vai alegar motivos de doença, mas já não se solicita algum documento médico que comprova. Não é? Então, penso eu que devíamos reforçar o conjunto de documentos, de provas que poderiam aferir que este indivíduo está mesmo impossibilitado de cá vir, daí que selecionou-se o indivíduo. E penso eu que não deve ser apenas o pensionista o normal, Joaquim, e a é pessoa. apresentar, mas há quem não exige. Daí regressamos novamente ao profissionalismo, que podia ajudar. Esse caso é muito complexo. Há situações até que o próprio pensionista em causa tem problema de mobilidade, não consegue mesmo sair de casa. Entanto, e aqui nós, por matar o nosso caráter... Não, para essa questão, a assistência social... Nós temos de trabalhar muito, porque por matar o nosso caráter mesmo. E até nós, enquanto filhos, netos... apresentamos uma certa fidelidade nos nossos avós. Vamos no banco, o primeiro mês, aquela fidelidade. E o que foi me diz bem, o digníssimo, que algumas vezes, aliás, vocês enquanto INSS têm limitações, pagam. Depois o pensionista chega no banco, onde recebe a sua pensão, altera a natureza, e depois o filho pode pegar através do número do telefone e ter o aplicativo Express e vai retirando normalmente. O problema está na consciência, está na nossa consciência, é caráter. É educação, é a ética que estamos aqui a discutir. No fim e ao cabo, é ética, por questão documental. E hoje faço os desafios. Nós estamos a procurar desburocratizar as questões administrativas. Bem, a tendência é desburocratizar. É preciso, doutor, agora, não quesito, entender a desburocratização com a facilidade, o facilitismo. Sim, não, também é preciso separar. A burocracia nem sempre é má. Claro. A burocracia serve para que não haja infiltrações. Sim, estamos a falar de um país Angola, em que as questões meramente tecnológicas nós estamos a evoluir aos poucos. Então, que vocês têm um 74%, o que exige maior segurança 74% de pessoas têm problema de literacia financeira, problemas têm com dificuldade de manusear a internet, essa coisa toda. Entanto, há determinadas medidas de compliance que os bancos também depois terão dificuldade de implementar se forem draconianos. Vamos ter muita dificuldade, porque não, o meu avô não tem aquilo, então, quer dizer,
Então, os bancos conhecem a natureza da realidade angolana que nós temos. No entanto, algumas vezes há um certo eufemismo por parte do sistema financeiro no que diz respeito a isso. O problema está em nós, enquanto família. Nós que estamos a usurpar competências que não são nossas. E, aliás, disseste bem que pode-se configurar crime através do Código Penal. No entanto, então, nós é que temos de ter responsabilidade. Que o dinheiro não é nossa pertença, não é? É pertença do idoso, que é um parente nosso, e que, no entanto, devemos procurar simplificar as coisas. É óbvio que, de facto, há alguns casos que há uma necessidade aqui, devemos ser também transparentes. Claro que há a necessidade aqui de sermos segundo titular do nosso idoso. Agora, olhando para esta necessidade e já mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, Kapenda, eu começo por si. Qual é a atenção especial que os idosos devem ter, principalmente quando já se tem uma pessoa legalmente escolhida para gerir a pensão, mas depois percebe-se que, infelizmente, aquele valor é usado de forma indevida? Não, a atenção que nós, enquanto família, que devemos ter para com os idosos, porque, nestes casos, eles provavelmente são vulneráveis, não é verdade? Do ponto de vista de saúde e não só, há uma certa fragilidade por parte deles, que há uma certa mobilidade para irem até aos bancos. Claro, nós um apelo também àqueles idosos que estão em condições, claro, e nesse momento acompanhar o não cabe na caixa. Nós estamos a nos referir muito àquelas pessoas que têm problema em de mobilidade. Em situações de vulnerabilidade. Por isso é que nós vemos nos bancos, nos dias 15 e 20, aliás, pontuar de forma positiva os idosos agora recebem. Mas também os agentes bancários, Katemba, os agentes bancários não deviam claramente ter uma linguagem mais simplificada, facilitada, do uso de um cartão multicaixa, do movimento da conta com os idosos, se calhar também quando percebem que o sobrinho ou o primo foi e fez alguma movimentação indevida, não deve haver essa comunicação. Os bancos, temos que ser também um pouquinho honestos, que os bancos têm esta cultura fundamental quando se trata de um idoso. Quando recorre a uma instituição bancária, o banco explica e assim, pese embora... E as surpresas? Com aquelas letrinhas muito pequenininhas. Por que as surpresas? Agora, as surpresas, por um lado, vêm também de irresponsável parte dos gestores que aproveitam-se da fragilidade do pensionista. Durante 2, 3 anos é sempre o pensionista a vir ao banco. Ele pode mexer com o dinheiro do pensionista. E por outra, vem um compromisso falso por parte de família de orientação. O que não devia acontecer. Que somos nós, nesse caso. Que também, infelizmente... Para terminar, que nós que algumas vezes nos intitulamos como representante legítimo desse idoso nos primeiros meses, mas depois, 2, 3 meses, face à vulnerabilidade do ponto de vista psicoemocional do idoso. Entanto, vamos ao banco, disse bem aí o digníssimo, alteramos a natureza da conta, segundo o titular, e fizemos movimentações porque o idoso não consegue se movimentar de um para outro. Regressamos aqui ao caráter. É questão de caráter que é fundamental ao fim de tudo desse caso. Fernando Rodrigues Cristóvão, gostava também de ouvir a sua recomendação final em relação ao posicionamento dos idosos e a família no geral. Ok. Bom, relativamente ao posicionamento do idoso e da família, no modo geral, aqui gostaria de abordar na perspectiva do Kwenda, que é a nossa intervenção no nome da proteção social, dizer que o idoso, enquanto beneficiário da nossa intervenção, representa o agregado familiar e todo o apoio é direcionado no sentido de assegurar a sua sobrevivência. Casos como os que foram aqui relatados de aproveitamento por parte de familiares, normalmente, se formos à estatística, vamos encontrar pessoas com capacidade para produzir e, se muitas vezes ouvidos, os motivos ou as motivações estão relacionadas a dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, o programa Kwenda tem, como fez referência o diretor Daniel, a componente da sustentabilidade do programa, que é a inclusão produtiva. Este benefício que é entregue por via das transferências sociais monetárias deve chegar ao idoso, que é a pessoa que muitas vezes determina a intervenção do programa naquele agregado familiar. Caso contrário, pode sempre aproveitar o jovem ou a jovem, o membro do agregado com capacidade para produzir e beneficiar da dimensão da inclusão produtiva, não dando o peixe e dando a linha e o anzol. Muito bem. Francisco Bernardo, rapidamente, tem menos de um minuto, gostava de ouvir a sua recomendação. É alertar e recomendar aos telespectadores que nos acompanham e que têm, infelizmente,
praticado este tipo de ação, que mudem de atitude, não prejudiquem aquilo que é o benefício do pensionista. Não cabe na caixa. Não cabe na caixa. Foram anos de trabalho deste pensionista que ele agora precisa usufruir. Então, deixem dessas práticas e os nossos pensionistas que apareçam no mês de aniversário para realizarem a prova de vida e assim garantirem a continuidade dos seus benefícios. Joaquim Lopes também tem menos de um minuto. Muito bem. Eu gostaria de terminar olhando para a questão da ética e da moral e da responsabilidade, dizendo que se continuarmos nessa cadência, nesse ritmo em que a juventude angolana está, presumo, faço aqui uma cogitação de que a ética, a moral e a responsabilidade tendem a degradar-se, porque o jovem de hoje será o velho de amanhã. Exatamente. Então devemos pensar que jovem temos hoje. Então pensamos nós que para estes factos não repercutirem-se no futuro é necessário uma mudança de comportamento da juventude angolana atual para que tenhamos velhos. Aliás, é de jovem que se cansa para de velho descansar. E é assim também que eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje para esta conversa. Passo aqui a redundância em relação à apropriação indevida da pensão de idosos por parte dos familiares. Obrigada, Fernando Rodrigues Cristóvão, que vem representar o FAS em relação à província de Luanda. Esteve também via Skype conosco o diretor do FAS em Cabinda, Daniel Mujinga. Muito obrigada também pela sua presença. Obrigada, Joaquim Lopes, que é criminólogo, e também António Catemba, que é sociólogo. Obrigada pela vossa presença. Portanto, quanto a si, nós agradecemos por estar aí desse lado a acompanhar o Não Cabe na Caixa. Ficou aqui muito claro que não cabe na Caixa apropriar-se de pensões de idosos. Você é filho, você é filha, você é pai, você é irmão. Respeite os idosos, porque filho hoje, jovem hoje, amanhã idoso. Portanto, o Não Cabe na Caixa regressa daqui a sensivelmente 7 dias. Até lá, continue a acompanhar a programação do canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Boa noite.